Olha, vamos bater um papo agora com o Marcelo Jabbour. Ele é coach de lideranças estratégicas e ele vai demais contribuir com o nosso programa de hoje, porque ele vai tocar na questão do mercado de trabalho, que é um ponto muito sensível aí nessa questão da vulnerabilidade. Marcelo já está ao vivo conectado, gente? Posso chamar? Bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Que bom ter você aqui conosco nessa manhã, viu? Bom dia, Patrícia. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, viu? Um grande abraço a toda a equipe. Nossa, que bacana falar sobre esse assunto com você, Marcelo, porque a gente ainda trata a vulnerabilidade emocional como uma fraqueza. E aí, no ambiente de trabalho, eu quero muito saber como é que isso afeta, né, o nosso sucesso profissional, a nossa relação no trabalho, porque nos dá a impressão de que quando a gente demonstra, né, que, poxa, não estou bem, estou passando por isso, as pessoas já olham para você com descrédito, né? Ou passam a não te dar mais funções, ou passam a mudar as suas funções, enfim. Isso mexe demais com a gente. Então, queria muito te ouvir sobre esse ponto. Ou há uma leitura diferente, né, nesse novo tempo? Patrícia, eu estava assistindo ontem, antes, aliás, felizmente, minutos atrás, a sua entrevista com a Clarice, e foi sensacional, né? Muito esclarecedora. E você, em algum momento, tratou da questão da Simone Biles, né? E aí, quando a gente olha para Simone Biles, a gente olha para a melhor da história, para uma das melhores da história, né? Então, uma coisa é a pessoa ser altamente reconhecida pelo trabalho, né? Ter esse status muito alto na área e, de repente, se declarar realmente vulnerável naquele momento do ponto de vista emocional e poder declinar de um convite, de uma atividade, né? Agora, outra coisa é a pessoa não ser a Simone Biles da empresa dela, né? Ela não está Exato. com aquele status todo, ela buscar lá o seu espaço todo o tempo e frente a essa dificuldade, será que dá para se mostrar vulnerável, né? Todo o tempo que isso acontece, à medida que isso acontece. Então, é um desafio muito grande, Patrícia, e que a gente tem que ter muito respeito por isso, por essa dificuldade das pessoas reconhecerem. E quando a gente fala de empresa, tem tanta responsabilidade da pessoa, né, que está ali frágil emocionalmente naquele momento, em reconhecer e buscar uma saída, inclusive esclarecer para a sua liderança, para os pares, para poder ser ajudada, mas uma responsabilidade muito grande da liderança, né? Da pessoa que está ali na gestão, como a Clarice falou da responsabilidade dos pais na gestão da saúde emocional dos filhos, a liderança dentro da empresa tem essa responsabilidade, porque se você só deixa nas mãos da pessoa que está ali, por vezes se sentindo até ameaçada, né? Ou de perder a função, de perder o emprego, né? De perder o status, quem sabe, né? De não ser mais referência na área, se contar só com essa pessoa para reconhecer a própria fragilidade e buscar melhoria, pode ser que seja pouco. Então, aqui, a princípio, eu queria chamar a atenção para isso também. A responsabilidade que tem as lideranças empresariais em detectar alguma dificuldade do ponto de vista emocional na equipe, para poder, o quanto antes, né, ajudar as pessoas na equipe para que a fragilidade, quando venha, dure pouco. Agora, Marcelo, eu tenho que escolher a pessoa certa no campo profissional, dentre as hierarquias estabelecidas, para dividir essa vulnerabilidade? Então, eu devo entender se eu tenho abertura com o meu chefe para chegar para ele e falar, olha, eu não me sinto apta nesse momento a assumir tal passo por conta disso? Ou muitas vezes, se eu não tenho essa abertura, dependendo dessa estrutura, eu devo recorrer a outros, né, processos para passar por isso profissionalmente, né? Ajuda de um coach, ajuda de um psicólogo, ajuda de terapias alternativas, né? O que você orienta? A gente tem que sentir, porque muitas vezes a gente sabe que nas relações profissionais, às vezes a gente não tem espaço, né, para conversar sobre isso e para falar sobre isso. Muitas vezes a gente tem, né? E aí, o que fazer? Bom, primeiro seria maravilhoso que tivéssemos, né? Na maioria das empresas. Mas como você bem disse, você não disse a maioria, mas eu estou aqui dizendo, a imensa maioria das empresas não tem essa estrutura internamente para ajudar os profissionais que lá trabalham. E, infelizmente, a maioria das lideranças não tem o preparo emocional
suficiente para cuidar das emoções, inclusive, das pessoas que compõem a equipe. Então, é uma pena. E é uma pena, um ponto importante aqui, Patrícia, não é uma pena só para as pessoas daquela equipe. É uma pena para a empresa, né? Porque a empresa padece de não ter os profissionais no melhor da performance por conta dessa vulnerabilidade emocional. E aí você tem um giro muito grande de pessoas, por vezes, por conta de não ter nas lideranças condições de lidar com essas dificuldades do ponto de vista emocional. E aí, quer dizer, sobra o que você propôs, né, fora da empresa. Então, buscar auxílio com o profissional da psicologia, buscar auxílio com terapias alternativas que possam ajudar na gestão das próprias emoções. É evidente que existem conteúdos muito ricos hoje na internet, especialmente se você for para vídeos de YouTube, cursos gratuitos, inclusive, que podem muito ajudar, né, com sugestões interessantes. A prática da meditação tem sido muito estimulada no âmbito corporativo e nós temos recursos gratuitos também à disposição para aprender, para se aprimorar. Quer dizer, a gente tem que buscar um auxílio fora da empresa quando não existe na empresa. Mas chamar a atenção aqui para as pessoas que estão nos assistindo, especialmente aquelas que têm um poder de decisão na empresa um tanto superior, para trazer para a empresa da melhor forma possível, dentro do seu orçamento. Tem coisas que são relativamente baratas, quase gratuitas, que, se estimuladas dentro da empresa, pode ajudar muito as pessoas da equipe nessa capacidade, né, de administrar melhor esses sentimentos, essas emoções, e isso tudo resultar numa vida muito mais produtiva, né, para todo mundo, para as pessoas que estão ali, de repente, com dificuldade, e para as lideranças, para a empresa como um todo. E aí, para quem tem cargo de liderança, Marcelo, como é que ficam essas questões da vulnerabilidade? Né? Essa pessoa, que nem a Clarice até comentou, que ela treina várias... treina não, né? Muitas mulheres lá trabalham com ela o quesito de não demonstrar, por exemplo, um momento de emoção numa reunião. E a gente sabe que existem as questões corporativas, né? Muitas vezes julgadas por você ser mulher ou por você ser homem, enfim, né? As questões que envolvem aí vários aspectos psicológicos. E aí a gente não deve realmente demonstrar emoção, se eu sou chefe, principalmente, se eu sou dona, se eu sou o tutor, né, daquele ambiente, se eu sou o gestor daquele ambiente, eu não devo mostrar, eu não devo dizer, não estou bem, né, estou mega abalado por dentro, passei, por exemplo, por uma sensação horrível, mas eu não devo demonstrar como eu estou, eu devo só simplesmente, está tudo bem, seguir em frente? As pessoas, às vezes, Patrícia, acham que são atores e atrizes espetaculares, né? Como se do outro lado a pessoa não conseguisse perceber que existe uma diferença ali do ponto de vista emocional importante. Então, você percebe até por uma grosseria incomum, né? Por uma fala desanimada que também é incomum daquela liderança. Então a equipe vai percebendo isso, os pares vão percebendo isso dentro da empresa. Então, assim, seria muito simples se não demonstrar fosse uma coisa super acessível, mas muitas vezes não é tão acessível assim. Então passa a ser pouco inteligente essa ideia de todo tempo procurar não demonstrar. O grande ponto, aí a gente está falando em sustentabilidade, né, para uma performance superior, nesse caso das lideranças, é cuidar de si mesmo, né? Vocês falaram, a Clarice e você, sobre autoconhecimento, é cuidar de si mesmo, é buscar se entender um tanto mais. À medida que tem o autoconhecimento um pouco mais desenvolvido, até porque ninguém vai se conhecer plenamente em algum momento da vida, é um processo, mas à medida que tem esse autoconhecimento melhor desenvolvido, vai buscar, ou deve buscar caminhos para aprimorar essa condição, né, de lidar consigo mesmo, lidar com as dificuldades, lidar com as pressões, porque disfarçar o que sente não me parece inteligente. O que a liderança muitas vezes precisa para conduzir as dificuldades junto da equipe, os desafios, é filtrar, né? Filtrar as dificuldades que às vezes vêm da presidência, vêm da diretoria, ou vêm do conselho da empresa, é filtrar isso da melhor maneira para comunicar de um jeito eficiente para a equipe poder tomar as melhores decisões e aplicar aquilo que precisa ser aplicado. Agora, para poder filtrar
né, as pressões que vêm de cima, essas lideranças, especialmente no nível intermediário, elas precisam estar bem emocionalmente. Senão não tem filtro. E quando não tem filtro, vem uma pressão muito pesada. E, muito provavelmente, a condição das pessoas na linha de frente de lidar com essa pressão muito pesada é ainda inferior, né? Então, de novo, a gente tem que cuidar da base. E a base nunca vai estar em disfarçar, né? Ou não poder demonstrar, até porque as pessoas percebem, né? Quantas vezes a gente chega na empresa, né? As pessoas chegam, bem lá que a gente não está com aquele semblante comum e perguntam, o que é que você tem, né? E você pode tentar disfarçar, né? Não tenho nada, mas a pessoa do outro lado está vendo que tem alguma coisa diferente. Então, até atores e atrizes, né, Patrícia, eles têm que sentir uma emoção muito forte para poder passar aquilo no teatro, na TV, no cinema, que dirá cada um de nós que não somos atores e atrizes, se vamos conseguir ludibriar ou disfarçar as nossas emoções. Isso pode acontecer uma vez ou outra, mas, no geral, não vai funcionar. Nossa, muito bacana essa sua colocação, viu, Daniel? E aí tem uma frase aqui muito bacana num dos textos de apoio para a construção dessa pauta, que eu queria que você discorresse um pouquinho, que fala sobre o seguinte: relacionamentos profundos, honestos e bem construídos requerem vulnerabilidade de ambas as partes. Isso vale também para o ambiente profissional, você acredita, Daniel? Não importa aí, Marcelo, desculpa, não importa aí a posição, né, hierárquica dessa construção? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. É forte isso, evidente, né, Marcelo? Mas evidente também, Patrícia, que se a equipe sente uma fragilidade muito grande e permanente, por vezes, na liderança, a tendência é essa equipe também se fragilizar, entende? Então, Certo. existe uma responsabilidade muito grande. Nós estamos nas Olimpíadas. Então, se a equipe de vôlei, de basquete, de atletismo, qualquer que seja a modalidade, perceber uma fragilidade muito grande na liderança, no técnico, no responsável técnico ou na responsável técnica, é muito provável que isso venha impactar a equipe. Então, eu sou totalmente a favor, entendo como natural, né? Então não vou ser contra a natureza da liderança também demonstrar suas fragilidades. Agora, se passasse predominante essa demonstração de fragilidade da liderança, nós vamos ter outros problemas importantes, tá certo? Então, de novo, então a liderança não pode demonstrar? Não, ela vai demonstrar naturalmente, mas a questão é o quanto a liderança está preocupada em cuidar de si mesma, né, efetivamente, de maneira regular, né, se é com terapia, se é com a meditação, se é com exercícios físicos, atividades que façam sentido para ela, né? Algumas pessoas recorrem à atividade religiosa e conseguem um equilíbrio emocional muito superior por conta disso, e aí cada um que vai encontrar o seu caminho, mas o ponto é, se a liderança estiver demonstrando todo o tempo, até por conta da sua fragilidade permanente, essa instabilidade, essa dificuldade ou vulnerabilidade emocional, é muito provável que isso venha a impactar também a equipe. Uau! E, Marcelo, só para a gente fechar essa parte com você, o que você diz para aquela pessoa que nesse momento está passando por esse processo de vulnerabilidade emocional, até nesse contexto da pandemia, que mexeu demais, em aspectos muitas vezes que nem a gente imaginava que iriam mexer, né? Isso pode estar colocando aí, de certa forma, em risco o seu momento profissional, né? Porque a gente sabe que nem toda empresa está olhando para isso como algo positivo, né? Olha para isso como algo positivo. Então, falta muito ainda para a gente crescer em termos de RH, em termos de, né, desse olhar um pouco mais humano. Mas, enfim, independente disso, para aquela pessoa que nesse momento se sente vulnerável, não está sabendo lidar e está sentindo que seu resultado profissional está sendo comprometido pelo até o olhar, pelo ambiente. O que fazer, Marcelo? Boa, Patrícia. Antes, até colocar um ponto que acentua ainda mais essa dificuldade no âmbito das empresas, que no seu bate-papo com a Clarice, vocês falaram de crianças e de pais e filhos. Quer dizer, a gente não troca filho, né? Se o filho está ali com dificuldades, a gente segue com o filho, mas funcionários, profissionais na empresa são trocados.
Então, essa dificuldade aumenta, porque as lideranças ou a própria empresa como um todo, né, na figura das suas lideranças, podem não insistir tanto assim com pessoas que estejam com fragilidade emocional. E esse é o lado mais pesado, né, menos humano, inclusive, né, desse mundo corporativo. Mas, de qualquer forma, então, é importante que essa pessoa siga cuidando de si mesma, sabe, Patrícia? Hoje tem tanto conteúdo interessante para a pessoa se cuidar, não naquele momento que está só vulnerável. A sua pergunta veio no sentido do seguinte, bom, se ela está vulnerável nesse momento, o que fazer? E a sua pergunta é perfeita. Mas eu digo, depois que passar essa vulnerabilidade, porque ela vai conseguir uma profissional de psicologia, um profissional, ela vai conseguir fazer suas terapias alternativas, ela vai conseguir se empenhar na meditação naquele momento, ela vai conseguir com a sua atividade religiosa evoluir, melhorar, ok. Mas passada essa fase difícil, não esquecer da saúde emocional, entende? Porque isso é muito comum, Patrícia. As pessoas se sensibilizam para o problema quando elas estão vivendo. Depois que passa, elas deixam de cuidar de si mesmas, né? É verdade, é verdade. Fato, às vezes Marcelo. A pessoa está numa crise de gastrite, ela fica mal, vou mudar minha alimentação. Passou a crise, ela volta a comer as besteiras todas de novo. Então, esse cuidado é importante. Antes, Marcelo, durante e depois. Eu estava esquecendo de fazer a pergunta do Daniel aqui, Geuim, não posso ir embora sem fazer, inclusive te chamei de Daniel, pelo amor de Deus, Daniel Schettini, me desculpe, mas eu vou fazer essa pergunta. Ele quer saber o seguinte, eu devo comunicar à empresa quando alguém da minha família morre? Ou quando, por exemplo, eu posso terminar um relacionamento? Porque muitas vezes, nesse momento, eu acredito que colocar a minha fraqueza, eu esteja realmente tratando da minha vulnerabilidade. Dizer que alguém, por exemplo, que eu perdi alguém querido, ou que estou passando por uma fase amorosa não bacana, isso pode fazer com que as pessoas me julguem. Eu devo ou não, Marcelo? Por favor, me ajude. Daniel, eu falar assim, você deve, talvez seja um pouco de pretensão minha, mas sendo humano, eu não sugeriria jamais que você deixasse de falar. Então, a minha sugestão, a minha humilde sugestão é que você não deixe de falar coisas que são altamente relevantes. Esses exemplos que você trouxe na sua pergunta são altamente relevantes. Eu digo por mim, eu jamais deixaria de falar coisas como essa dentro do ambiente de trabalho que eu fizesse parte como funcionário, como prestador de serviço. Então, vou seguir sendo humano. Aliás, se tem uma coisa que a gente não deixa de ser, é humano com as nossas fragilidades, como disse a Clarice. Não somos perfeitos. Né? Então, infeliz, né? E ignorante, para ser aqui muito claro, se do outro lado a outra pessoa não entende essas dificuldades que a gente passa do ponto de vista emocional por coisas tão sérias. Então, eu jamais deixaria de sugerir para você conversar com as pessoas de uma maneira o mais serena possível, no momento adequado, no lugar adequado, né? Isso não é conversa para corredor, né? Isso não é conversa para o cafezinho ali de improviso. Exato. Talvez no momento adequado, no local adequado, sentar com a pessoa e sim falar dessas questões todas, porque são muito relevantes. E aí tem uma outra questão que é a seguinte, Patrícia, eu posso estar preparada para mostrar minha vulnerabilidade, mas e se meu gestor não estiver preparado para entender isso? Posso colocar meu futuro profissional em jogo, pelo menos enquanto eu estiver na gestão dele? O ponto é o seguinte, nós não podemos exigir das pessoas o que elas não têm para dar, né? Você quer uma caneta azul, a pessoa só tem vermelha, você pede azul, ela não tem para te dar. Então, se a sua liderança não tem condições de te ajudar nesse contexto, infelizmente, não vai ser uma saída muito interessante compartilhar. Ou, pelo menos, não vai ser tão interessante compartilhar de uma maneira tão detalhada, né? Talvez, se tiver dentro da empresa alguma pessoa com outras características melhores nesse sentido para te ajudar, ótimo. Agora, infelizmente, nem todas as lideranças, para ser leve aqui na minha fala, têm preparo emocional e intelectual, inclusive, para lidar com essas dificuldades. E aí, de novo, não adianta querer das pessoas aquilo que elas não têm para dar. Então, encontrar outros caminhos para sair da situação da melhor forma possível, para seguir a vida à medida que nós não temos pessoas dentro da empresa para efetivamente contribuir com a nossa melhoria. Arrasou. Gratidão, viu, Marcelo, por estar conosco nesta manhã, por contribuir tanto, viu? Volte mais, volte sempre. Um beijo na família. Muito obrigado, Patrícia. É sempre uma alegria estar aqui com temas
sensacionais que você traz sempre para o seu público. Um abração. Outro querido. Esse é Marcelo Jabbour, coach de lideranças estratégicas, que sempre contribui demais com a gente, né?